A lei do dízimo não entrou na lei do espírito. Esse é o tema do nosso vídeo. As pessoas religiosas, hoje em dia, ouvem muitas coisas a respeito do dízimo. Os pregadores frequentemente citam Malaquias 3,10 para encher os cofres de suas igrejas. Nesta passagem, o profeta de Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Essa palavra mantimento não cabe financeiro, dinheiro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, se tratando de chuva, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Claro que eles iam ter uma boa plantação, uma boa colheita. Que texto de pregação poderoso, Mandamento de Deus, obrigação clara, teste de fidelidade, garantia de bênção. Não é surpresa que esta seja uma passagem favorita de muitos pregadores poderosos, mas precisamos analisar o texto, precisamos ver mais a fundo essa passagem. A pergunta é: estariam estes pregadores tratando corretamente a palavra de Deus? Será que eles estão manuseando bem a palavra de Deus, como está escrito lá, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, transformando o gafanhoto em demônio. É essa? Não. Deus exige nossos dízimos hoje em dia, meus queridos. Ele está prometendo bênçãos materiais abundantes em retribuição? Examinemos estas questões de acordo com a Bíblia para determinar o que Deus realmente quer. Bem, esses homens aí estão enriquecendo-se à base de filosofias baratas, falsos ensinos. Por quê? Porque o povo não examina as Escrituras. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Deus exige nossos dízimos nos dias de hoje? Não há dúvida que Deus exigiu dízimo na Bíblia, mas na Antiga Aliança. Mas para entender sua verdade para os dias de hoje, precisamos examinar as passagens que discutem o dízimo. Pesquisemos brevemente o ensinamento bíblico sobre este assunto. O dízimo antes da lei de Moisés, antes que Deus revelasse uma lei escrita a Moisés para governar os descendentes de Israel, encontramos duas ocasiões quando homens deram ou prometeram dízimos a Deus, fora da lei. Depois do resgate de pessoas e de bens que tinham sido tomados de Sodoma e Gomorra, vocês sabem da história de Abraão, em uma guerra, Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, o sacerdote de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. E mais tarde, Jacó... peraí, pulou Isaac? Mas aonde que está na Bíblia que Isaac deu dízimo? Interessante, não é? Bem interessante isso. Então, pula Isaac. Vamos falar de Jacó. Mais tarde, Jacó, o neto de Abraão, prometeu devolver a Deus 10% de sua prosperidade. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 22. Existem duas questões aqui, observações. Ele cumpriu com o voto, sim ou não? Fica a indagação. Esses dízimos parecem ter sido voluntários, sim ou não? Não há registro de qualquer mandamento de Deus a respeito de dízimo antes do tempo de Moisés. Não tem. Então, certamente o dízimo de Abraão não é mais um padrão para hoje, na mesma forma que o exemplo de Noé não exige de nós construirmos uma arca hoje em dia. Pela mesma razão que
pregadores hoje em dia não têm o direito de exigir de você que construa um grande barco. Eles não têm base para usar os exemplos de doações de dízimo do livro de Gênesis para exigir que você dê 10% de sua renda a uma igreja CNPJ, se baseando nessas passagens. Está totalmente fora. Mas as pessoas não examinam as escrituras. Então eles caem nesse engodo. Eles caem nessa armadilha religiosa por não examinar as escrituras. Agora vamos entrar na lei de Moisés. O dízimo na lei de Moisés é indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. Muitas passagens mostram essa exigência. Os irmãos podem ler aí na sua casa todas as referências, ok? Mas vou deixar nas descrições aqui o link da minha playlist sobre dízimos. Então vou deixar aqui alguns exemplos. Está lá em Levítico, né? Sobre o surgimento do dízimo. Capítulo 27, versículo 30 ao 33. Números 18, 21 ao 32. Deuteronômio 12, do 1 ao 19. 26, do 12 ao 15. Nessa passagem de Deuteronômio mostra claramente que já existia dinheiro na época. Porém, Deus não aceitou dinheiro como dízimo. Só os pastores aceitam. Aceitam, estou sendo educado, né? Eles exigem. Essa é a palavra, exigem. O dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e o povo escolhido de Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Nenhum estudante da Bíblia pode negar a necessidade do dízimo sob a lei de Moisés, dentro do contexto e para quem for ordenado. Sempre que as pessoas se referem à lei de Moisés, é importante lembrar que Deus deu essa lei aos israelitas, descendentes de Abraão especialmente escolhidos. A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado, escolhido. Está lá em Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Deuteronômio também, capítulo 26, do versículo 16 ao 19. Esses mandamentos a respeito do dízimo foram parte da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Os irmãos podem marcar aí em um caderno para os irmãos ver todas essas referências. Malaquias viveu no mesmo tempo que Neemias. Ele era um judeu que pregava aos judeus. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Por isso que quando o pastor abre Malaquias 3,10, ele não vê o destinatário que está lá em Malaquias 1,1. Ele viveu sob a lei de Moisés e encorajou outros israelitas a serem obedientes a essa lei. Malaquias, capítulo 2, versículo 4 ao 8, e também o verso 10, e mais adiante, o capítulo 4, verso 4, ele usou pensamentos dessa lei para prever as responsabilidades e bênçãos espirituais ainda por vir, através de um descendente de Abraão. Mas não impôs sobre todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as nações, a obrigação de dar o dízimo. Era somente a nação de Israel. Qualquer esforço para voltar à lei de Moisés hoje em dia é um esforço para reconstruir o muro de separação que Jesus, ao morrer, destruiu. Efésios capítulo 2, o versículo 11 ao 16, eu vou ler apenas os versos 15 e 16. Depois os irmãos podem ler todas as referências. Efésios 2,15. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Verso 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu esse muro, destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus.
Então, meus queridos, no corpo de Cristo foi destruído essa lei, em forma de mandamentos. Está escrito aí. Certamente os verdadeiros seguidores de Jesus não quererão anular seu sacrifício só para acumular dinheiro no tesouro de uma igreja, né? A casa do tesouro. A casa do tesouro, meu querido, era no templo. Não é esse CNPJ aí, não é casa do tesouro. O dízimo no Novo Testamento. Todas as pessoas agora vivem sob a autoridade de Cristo. Como foi revelado no Novo Testamento, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Os irmãos podem ler aí essas referências. João capítulo 12, versículo 48. Atos dos Apóstolos 17, do 30 ao 31. Sua vontade entrou em vigor depois de sua morte. Está lá em Hebreus 9, 16 ao 28. Eu vou ler aqui o verso 16 e 17. Mas os irmãos podem ler aí todas as referências, ok? Hebreus 9, 16. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Estou usando a linguagem, na nova versão da linguagem de hoje. Versículo 17. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Por isso que você vê, antes da morte de Jesus, Jesus cumprindo todos os mandamentos da lei. Estes fatos nos ajudarão a entender as passagens do Novo Testamento a respeito do dízimo. Durante sua vida, Jesus reconheceu a autoridade da lei de Moisés e cumpriu todas elas. Ele era um judeu, tinha que cumprir. Nascido sob lei, Gálatas 4:4. E com a missão de cumprir essa lei, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 18, Jesus criticou os judeus hipócritas que negligenciavam outros mandamentos divinos, que também o dízimo era um mandamento, mas eles cumpriam esse mandamento, mas negligenciavam os outros mandamentos também. Esse é o ponto da fala de Jesus. Não é que ele está criando aqui uma ordenança de dar o dízimo. Ele estava dizendo, olha, eu vim cumprir a lei porque vocês não cumprem nada. Vocês fazem uma coisa e deixam de fazer outra. É isso que o texto diz. Ah lá, Jesus não está dizendo para eles fazerem o que a lei já mandava. Assim como ele veio cumprir a lei, os hipócritas lá também cumpriam a lei, mas cumpriam erroneamente. Não cumpriam na sua plenitude, não cumpriam na sua completude. Eles só faziam aquilo que era fácil para eles. Então Jesus não estava ordenando, ele estava criticando os judeus hipócritas que negligenciavam outros mandamentos divinos, enquanto zelosamente aplicavam a lei do dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23, que eles usam para dizer que Jesus está ordenando a lei do dízimo aqui, né? Então, meus queridos, aqui em Mateus 23, 23, aqui é mais um ponto onde, mesmo já havendo dinheiro, que eu vou provar aqui, eles continuavam dizimando em frutos da terra, que é o cominho, o endro e a hortelã. Mas já havia dinheiro, e o exemplo é aqui as 30 moedas de prata que Judas ganhou dos líderes. Mateus 26, versículo 14. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Versículo 15. Ele disse, quanto vocês me pagam? Pagar dinheiro para eu lhes entregar Jesus. E eles lhes pagaram 30 moedas de prata. Tinha dinheiro ou não tinha? Por que eles continuaram dizimando a hortelã? Aí hoje o pregador diz, mas naquela época não havia dinheiro. Havia dinheiro sim. Lá em Gênesis podemos ver Abraão comprando o terreno para sepultar a sua esposa. Nós vemos lá em Deuteronômio 14, se o lugar que você for entregar o dízimo for longe demais, você pode vender os seus alimentos, guardar o dinheiro, para você ver que o dinheiro não podia chegar no templo. O que chegava lá era alimento. Quando ele chegasse perto do local onde Deus escolheu para ser ali adorado o seu nome, você compraria de novo com aquele dinheiro que está na sua mão os alimentos, para ali você se alimentar. É por isso que eles não usam outras passagens
para falar de dízimo na colheita, como Deuteronômio 14. Porque ali, meus queridos, eles pegavam o dízimo, ele e a família, e comiam o dízimo na presença do Senhor. E hoje, quem é que come o seu dízimo? Não é nem os levitas, não é nem os sacerdotes, nem Deus. É esse homem aí intitulado pastor que come o seu dízimo. Então, meu querido, está na hora de acordar, né? Está na hora de começar a examinar as escrituras. Não tenha medo desse homem. Ele não é autoridade nenhum sobre você. Porque debaixo do verdadeiro pastor, que é Cristo, todos somos irmãos. E se todos somos irmãos, estamos em uma categoria igual. Não tem por que você temer esse homem. Não tem por quê, porque a unção está sobre todos. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 42, capítulo 18, versículo 9 ao 14, Jesus não ensinou que a lei do dízimo seria uma parte de sua nova aliança, que entraria em vigor após a sua morte. Alguém poderia aí estar dizendo, né? Está pensando em dizer, mas Paulo falou de dízimos na carta aos Hebreus. Vamos entender o propósito aqui dessa carta aos Hebreus. O livro, ou carta de Hebreus, fala do dízimo para mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus quando comparado com o sacerdócio levítico da velha lei, da velha aliança, do velho pacto. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 10. Esta passagem não está ordenando o dízimo para hoje em dia. De fato, o mesmo capítulo afirma claramente que Jesus mudou ou revogou a lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 19. Eu vou ler aqui algumas partes aqui. Hebreus 7, 11. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não foi. Não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, para você ver que um saiu, entrou o outro, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque. E não da ordem de Arão. Versículo 18 diz, assim a regra antiga foi anulada. A regra antiga foi anulada. A lei antiga foi anulada. O mandamento antigo foi anulado, porque era fraca e inútil. Versículo 19. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Eu não estou lendo todas as referências porque é muito longo os textos, mas estou deixando todas as referências aqui para que os irmãos examinem as escrituras junto. Amém? Para que entre na cabeça dos irmãos aquilo que está escrito, não aquilo que o pastor diz. Você aqui prolixo. O dízimo não é ordenado na lei de Cristo, que é o novo mandamento. Que lei se aplica hoje, irmão Orlando? Bem, não vivemos sobre a lei de Moisés, isso é certeza. Não vivemos sobre a lei de Moisés hoje em dia. Jesus aboliu essa lei por meio da sua morte. Efésios 2, 14 ao 15. Nós já lemos essa referência sobre a anulação das regras antigas no começo do vídeo. Os irmãos podem, os irmãos que estão acompanhando o vídeo desde o começo, os irmãos já perceberam que eu já falei sobre essa referência. Então não vou repetir aqui para não alongar o vídeo. Estamos mortos para essa lei. Irmão Orlando, você não pode falar isso. Não vou falar, eu vou ler. Estamos mortos para essa lei, para que possamos estar vivos para Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4 ao 7. Eu vou ler aqui o versículo de número 4. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei. Vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Não tem nada com lei mais, né? Está em Cristo ou na lei? Estamos em Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Versículo 6.
Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha um prisioneiro. Isso Paulo está falando aos irmãos de Roma. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, não dentro da lei, não dando dízimo, não fazendo batismos, que são abrusões, que são cerimoniais de purificações em águas, não praticando o jejum, que também era uma prática dos judeus. Nada disso, nada disso. Eu vou repetir aqui o versículo 6. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha um prisioneiro. Ponto. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. A lei gravada nas pedras no Monte Sinai extinguiu-se e a nova aliança permanece. 2 Coríntios 3, versos 6 ao 11. Os irmãos podem ler aí na sua casa, amém? A lei funcionou como um tutor para trazer o povo a Cristo, mas não estamos mais sobre esse tutor. Gálatas capítulo 3, versículo 22 ao 25. Veja que Paulo, lá no ano 57, ele já falou, não estamos mais debaixo desse tutor. E hoje, no século 21, dentro desses lugares chamados de igreja, o povo ainda sendo guiado por tutores legalistas. Dá para entender? Não dá, né? Por quê? Porque as pessoas não examinam as escrituras. Continuando aí. Aqueles que desejam estar sob a lei estão abandonando a liberdade em Cristo e retornando à escravidão. Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31. Isso é forte, hein? As pessoas que voltam a essa lei estão decaindo da graça e se separando de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 6. Não temos o direito de retornar a essa lei. Não temos o direito nem a obrigação. Porque daí vem também a obrigação de guardar o sábado, a circuncisão, os sacrifícios de animais, as regras especiais sobre roupas, a pena de morte para os filhos rebeldes, o dízimo e qualquer outro mandamento da lei de Moisés. Se acabou. Vivemos sobre a autoridade e doutrina de Cristo, doutrina da nova aliança, que ele nos deu através de sua morte. Ele, só ele, é o mediador, não há outro mediador. Por aí, nesses tempos aí, está cheio de mediadores, que dizem que se não for por eles, você não chega a Deus. Somente a sua oração não chega a Deus, tem que ser por eles, tem que ser a mão deles, tem que ser o toque deles, tem que ser a unção dele, tem que ser a palavra dele, tem que ser a direção deles, tem que ser o exemplo deles. Então, você está voltando à mediação da lei de Moisés. E isso você está decaindo da graça, você está desfavorecendo o sacrifício de Cristo. Agindo assim, você está desmerecendo o sacrifício de Cristo. Foram conquistas que ele fez por nós e você quer voltar para o cativeiro da lei. Então, Cristo, ele é o mediador dessa nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Leia aí na sua casa. Aí. O Novo Testamento não promete luxo, como os pregadores de hoje, né? Conforto ou riquezas. A preocupação com a prosperidade material tornou-se o alvo principal dos líderes de hoje, deixando totalmente de lado as coisas espirituais, as coisas celestiais. E isto tem arrastado muitos à idolatria da cobiça. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5. Tais motivos não têm nenhum lugar entre os cidadãos do reino de Deus. Voltando aqui a Malaquias, ou seja, distorcendo Malaquias 3:10. Aqueles que citam Malaquias 3:10 para exigir o dízimo e prometem prosperidade material, estão distorcendo a palavra de Deus. Não tem isso no texto. Não da forma que eles pregam, né? Eles estão enchendo os tesouros das suas igrejas, porque são deles, né? Eles registraram no cartório, tem o registro lá, né?
Então eles estão enchendo os tesouros das suas igrejas ao desviarem a atenção de seus seguidores das coisas espirituais, lá do alto, para darem atenção às posses materiais. Isso não é viver por fé. Isso é viver por vista. O apóstolo Pedro, ele advertiu os ouvintes daquela era sobre tais mestres, também movidos pela avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Deus oferece uma coisa muito melhor aos seus filhos do que isso que eles estão oferecendo por aí. Isso é barganha. Você não pode estar no meio dessas coisas. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são da terra. Colossenses capítulo de número 3, versículo 1 ao 2. Mais uma vez, obrigado aos novos inscritos aí. Estamos avançando, pouco a pouco estamos avançando. O importante é a palavra correr. Obrigado a todos os novos inscritos. Um abraço do seu irmão em Cristo, o Orlando. E não esqueça de compartilhar essa mensagem, amém? E deixe o seu joinha, isso é muito importante. Eu não fazia esses apelos antes, mas a plataforma exige esses requisitos. Amém, meus queridos? Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Estamos aqui sempre que podemos, estamos crescendo um pouco mais, graça sobre graça, e longe dessas prisões religiosas. Amém, meus queridos? Graça e paz.